Fala, investidores! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar desse fundinho aqui, ó. Olha só, HCTR11, tá causando muita intriga aí, tem muita gente sem entender o porquê dessas oscilações. E você, que é meu seguidor, tem a obrigação de entender o porquê que está acontecendo, né? Se é realmente só especulação no mercado, se realmente aconteceu algum fato relevante que causa isso, se o fundo realmente é ruim, se o fundo é bom, o que você vai fazer? Você que tem HCTR11, você vai vender, vai comprar mais, vai manter? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre todos os fatos relevantes que saíram e a gente vai fazer uma análise juntos aqui, beleza? Olha só o que aconteceu com o fundo, ele está custando R$ 71,19 hoje depois de fechar a bolsa, tá? Hoje ele caiu 1,45%, se a gente pegar aqui nos últimos 5 dias, ele teve oscilações aqui muito grandes, né? A gente pega lá do dia 12 para o dia 13, caiu 6%, do dia 13 para o dia 14, mais 5%. Depois do dia 14 para o dia 15, subiu 10%. Depois no dia 16 subiu mais 2% e agora caiu aí os 3,78%. Se a gente pegar aqui no mês, ele caiu 20%. É uma queda muito grande para um fundo imobiliário, né? Normalmente um fundo imobiliário ele não oscila tanto assim o seu valor de cota, a não ser que tenha acontecido alguma coisa, algum fato relevante que realmente fez com que os dividendos diminuíssem muito e por isso, né, diminui o valor da cota. E se a gente entrar aqui na parte dos dividendos, lá no status inverso, você consegue perceber que esse foi um fundo imobiliário que no ano passado pagou muito dividendo, né? Pagou muito dividendo. R$ 1,40, R$ 1,40, chegou a pagar R$ 1,77. No final do ano tava pagando R$ 1,10. Em janeiro sempre tem aquele pagamento de gordurinha, então ficou aí, ó, R$ 3,2. Aí esse ano a gente começou com R$ 1,10, R$ 1 e agora 70 centavos, né? Já caiu quase 50% aí do pagamento de dividendos, né? Então o que será que aconteceu? E a gente vai fazer uma roteirização histórica aqui dos fatos relevantes que estão acontecendo desde o dia 14 do 2, tá? Então vamos lá. Olha só, esse primeiro documento aqui foi do dia 14 de fevereiro, tá? E ele soltou aqui um fato relevante. O que dizia nesse fato relevante? Eu selecionei, lógico, aqui só as partes mais importantes para você entender o contexto histórico, mas a gente não vai ficar lendo aqui 150 páginas, né? Eu já fiz tarefa de casa e vamos te passar aqui agora de uma maneira mais simples e mais didática. Olha, após longa e criteriosa apuração realizada pelo Hectare, né, o fundo, foi possível identificar indícios da existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios contra o HCTR11, a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas, carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Isso aqui realmente estava acontecendo, tá? Tem muita gente falando que o fundo imobiliário era uma bosta, que o fundo imobiliário não funcionava, não prestava, o gestor era ruim, mas não tinha nenhuma prova em cima disso. E tudo isso foi feito no momento de oferta pública do fundo. Quando o fundo está fazendo uma oferta pública, ele não pode se pronunciar muito, né? Porque já que ele está fazendo uma oferta pública, ele tem que permanecer em silêncio. Então, nesse caso, a gestora não poderia rebater as acusações de imediato. Isso aqui realmente prejudicou e fez com que o preço do fundo caísse bastante, né? Daí que ela depois soltou uma nota de esclarecimento para a B3. Sempre quando tem uma oscilação muito grande, a B3 pede um esclarecimento. É porque muita gente vai pensar que é manipulação de mercado, né? Imagina só, os gestores compram as cotas, depois fala que o fundo é muito bom, todo mundo compra, só que o gestor na verdade mentiu e aí depois que o preço subiu, o gestor vende as cotas e consegue ganhar dinheiro em cima disso. Isso existe manipulação de mercado, tá? E a B3 sempre está de olho nisso, né? E sempre os fundos imobiliários que têm oscilação de mercado, ações que tem muita oscilação de mercado, né? Que foi o que aconteceu lá, por exemplo, com Americanas, né? Aquele fato alarmante lá também, sempre tem esclarecimento na B3. E olha só o que aconteceu aqui, ó, desde o dia 3 do 2, né? Olha só, desde o dia 3 do 2 a gente tá aí mais ou menos 40 dias e o fundo caiu de R$ 98 para R$ 71, ou seja, R$ 28, né, de valor nominal. Isso aqui é muita coisa, muita coisa. E olha só, do dia 3 até o dia 16, 13 dias, caiu de 98 para 87. E aqui o fato de esclarecimento, ó, tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas da emissão do fundo, o aumento do número de negócios e quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que seja nos informado no dia 17 do 2 se há algum fato do conhecimento da administradora que possa justificar essa oscilação aqui de mercado. A administradora informa que, conforme a publicação do fato relevante do dia 14, que foi aquele que eu te mandei, né, possui exclusivamente ciência quanto aos fatos já apresentados, sendo assim os únicos elementos do seu conhecimento que possa justificar a motivação da variação do valor da cota é o mercado secundário da B3, ou seja,
após o fato relevante que ela soltou, falando que tinha influenciadores digitais falando mal, o mercado secundário, que somos nós, eu, você, vendendo um para outra pessoa, todo mundo ficou com medo, né? De acordo com o que os influenciadores disseram falsamente que o fundo era ruim, e aí teve muita venda. Então, oscilação de mercado devido ao mercado secundário. Essa foi a justificativa do fundo, tá? Depois, no dia 27 de fevereiro, surgiu outra notícia que deu uma rasteira no HCTR11. A notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico no dia 24/2, sobre o título: Fundo ligado a hectare é alvo de execução na justiça em caso de feirinha da madrugada. Consta que, entre outras informações, o fundo XBXO, que é um fundo que a gestora, o hectare, o HCTR11, é um dos maiores cotistas, tornou-se alvo de uma ação de execução e poderá lhe custar mais 150 milhões com valor de processos, multas e custas processuais. Daí a Vortex respondeu que o XBXO mencionado na notícia tem sua administração fiduciária pela gestão da Monetar, tá? Que é outra empresa, outra gestora, respectivamente. Portanto, sem qualquer vínculo com a administradora do HCTR11, no que tange a prestação de serviços de administração fiduciária, sendo a administração de riscos, acompanhamento da carteira de decisão de investimentos, responsabilidades dos prestadores desse serviço. O que ela quis dizer aqui? Que se receber multa, é o XBXO que vai pagar, não tem relação nenhuma com a administração da Vortex e do HCTR11. E além disso, como cotista, que o HCTR11 é realmente do XBXO, ele pediu esclarecimento, né? Então a Vortex espera obter em menor brevidade possível esclarecimento quanto aos fatos ora noticiados, de modo a possibilitar sua análise sobre o ocorrido e os impactos decorrentes, eventualmente da adoção de medidas necessárias para atribuições regulatórias. Depois disso, mais um tiro no peito do HCTR11. No dia 6 de março, ele soltou um novo fato relevante, falando o seguinte, e aí foi que o fundo começou a despencar de verdade, né? O HCTR11 comunicou ao mercado que notificou que a emissora não pagou, né? Não fez o pagamento da obrigação pecuniária de juros e amortização do CRI, ou seja, um dos CRIs do HCTR11 ficou inadimplente, né? Isso aconteceu, o vencimento desse pagamento no dia 22 de fevereiro de 2023. Daí a Fortsec, que é a seguradora, né, desse CRI, está tomando as providências necessárias, a adoção tomadas extrajudicialmente, né, visando a proteção da preservação do patrimônio investido do HCTR11. Daí até a segunda-feira, dia 6/3, enviaremos uma atualização e manteremos a Vortex informadas do próximo passo. E logo no dia 6 mesmo, tá? A Forte Securitizadora, que é a responsável pelo CRI, falou que comunicou ao mercado em geral que a securitizadora foi informada pela devedora que o pagamento vai ser no dia 7 de março. Ou seja, no dia 6 saiu um fato relevante falando que um CRI do HCTR11 estava inadimplente e, como não ia fazer o pagamento, ia diminuir os dividendos do HCTR11. No mesmo dia desse fato relevante, o HCTR11 entrou em contrato com a Fortsec Seguradora e aí a Fortsec Seguradora já avisou o HCTR11 que no dia 7 de março ia sair o pagamento, junto com multa e juros, ou seja, foi um dia de oscilação de mercado, né? E realmente só poderia ter oscilado antes se tivesse informação privilegiada, porque o fato relevante saiu ali no dia 6 de março. E no dia seguinte, no dia 8/3, né, 8 de março, o fundo anunciou um dividendo aí de 0,70. Isso aqui que chateou muita gente, né? Porque mesmo com a regularização lá do pagamento da multa, que foi que aconteceu que o dividendo caiu, né? Por que antes era feito pagamento de 1,10, R$1 e agora 70 centavos? Como caiu bastante, e normalmente esses fundos de CRIs, esses fundos de papéis, tendem a pagar lá 0,9 a 1% a 1,1% ao mês, o preço da cota se ajustou ao pagamento de dividendos, né? Se a gente pegar o preço da cota atual, R$ 71,19, a gente consegue perceber que o pagamento de dividendo de 70 centavos dividido por 71,19 vai dar aí 0,98% de pagamento mensal, né, de yield mensal. Juntamente no dia 8 de março, ela soltou esse outro fato aqui, né, em continuidade com o fato relevante publicado no dia 6/3, a administradora informa que no dia 7 ocorreu o pagamento atualizado das obrigações do CRI, incluindo acréscimo de multas previstas contratualmente. Então ele recebeu o pagamento que normalmente ele ia receber mesmo, junto com multas, ou seja, o dividendo deveria ser pago maior, né? O dividendo pago deveria ser maior e não menor, como foi de 0,70 centavos. Pois é, ele soltou um informe mensal que a gente vai discutir sobre isso aqui, tá? Vou deixar isso aqui para discutir por último.
e depois de novo, no dia 24 do 2 até o dia 9 do 3, né, que foi logo depois do anúncio do pagamento de dividendos, a gente também consegue ver uma oscilação muito grande, né, de R$ 88,00 para 86, e aí ficou variando entre 80 e 87, até que no dia 8, logo após o anúncio do pagamento de dividendos, caiu de 84 para 80 e no dia 9 para R$ 74,00. E você consegue perceber que realmente foi uma movimentação de mercado pós-fato relevante, porque o volume de negociações estava sempre igual, né? Sempre em 4 milhões, 5 milhões, 5 milhões, 2 milhões inclusive no dia 3. No dia 6 aqui, ó, tivemos uma oscilação pós-fato relevante de 10 milhões, né, de liquidez diária. Então caiu de 87 para 84, depois 17 milhões, caiu de 84 para 80. E depois 21 milhões, caiu de 80 para 74. E no dia 9 também teve uma movimentação bem alta, né? Que foi aquela oscilação que a gente viu cair 5% e depois subindo 10%. E de novo a B3 pediu um esclarecimento para o HCTR11, né? Tendo em vista as últimas oscilações registradas, vimos solicitar que seja informado se há algum fato de conhecimento da administradora que possa justificá-la. Daí a administradora justificou da seguinte maneira: no dia 27 do 2, publicou o comunicado a mercado em resposta ao ofício 294 acerca da notícia vinculada ao jornal Valor Econômico, né? Aquele do XBXO. Depois, no dia 6, de novo, a administradora publicou outro fato relevante e negativo acerca da inadimplência lá do pagamento das obrigações do CRI. Depois, no dia 8, publicou fato relevante informando que o pagamento seria feito no dia 7, porém, né, nesse mesmo dia anunciou o pagamento de dividendos que foi de 70 centavos. E reforça que a administradora não tem conhecimento de nenhum outro ato ou fato relevante específico que possa justificar ou motivar a avaliação do valor das cotas do fundo imobiliário e que atribui teoricamente isso ao mercado secundário da B3. Se a gente entrar aqui no relatório, na demonstração financeira do fundo desse último mês, você consegue perceber aí, né, que tem vários CRIs aqui da Forte Securitizadora, que realmente é uma securitizadora confiável. E a gente consegue perceber que a maior parte do patrimônio do fundo está em CRI, realmente. Nem justificaria, por exemplo, uma queda tão acentuada por causa do XBXO, porque é uma parte menor do patrimônio do HCTR11 que está vinculada, né, que está investida em fundo de fundo. Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar esse demonstrativo financeiro, e esse demonstrativo financeiro aqui foi do dia 28 do 2, né? A gente vai receber um novo demonstrativo financeiro no dia 28 do 3 aqui, mais no finalzinho do mês. A gente consegue ver aqui que ele tem de ativo 2 bilhões 642 milhões e tem de patrimônio líquido 2 bilhões 640 milhões, ou seja, de passivo mesmo, dívida, multas, pagamentos que tem que fazer, é 1 milhão e pouco aqui, né? A gente consegue até ver aqui, ó, passivo, informação de passivo, 87 mil de taxa de administração e outros valores a pagar de 1 milhão e meio. E daí 1,5 milhões de pagamento, que sobra realmente o patrimônio líquido 2,6 bilhões. E levando em consideração o número de cotas emitidas, o valor patrimonial do fundo é de R$ 119,00 por cota. Ou seja, o PVP desse fundo aqui realmente está muito, mas muito lá embaixo. Olha isso, 0,60, ou seja, 40% de desconto em um fundo imobiliário de papel. Isso aqui raramente acontece. E a participação no IFIX desse fundo imobiliário é bem alta, de 1,5%, liquidez média diária dele muito alta também. Sem contar que ele não deixou de pagar bons dividendos, tá? 20% de dividendos nos últimos 12 meses. Se a gente pegar aqui o total investido, 2,6 bilhões, a gente consegue ver que mais de 2 bilhões está investido em CRIs, né? E se for alguma coisa do agronegócio, em CRAS aí, ó. Mas não tem nada mais além disso. E a gente só tem aqui fundo de investimento imobiliário, né? Outros fundos imobiliários, 500 milhões, ou seja, né, são 20% do investimento do fundo imobiliário que está realmente investido em outro fundo. E vamos supor que o XBXO falisse, literalmente falisse, viesse a zero, e supondo que o HCTR11 tivesse só XBCO na sua carteira, se ele falisse, teoricamente a queda deveria ser, né, de 20%, que é justamente isso aqui que está acontecendo, né? Está caindo 20%. Será que o pessoal e o mercado tá considerando que realmente que o XBXO vai falir, literalmente não vai dar nenhum outro retorno, né, para o HCTR11? Eu acho que é uma especulação bem agressiva a respeito do fundo, e que eles estão punindo realmente, o mercado secundário está realmente punindo muito o HCTR11 nessa ocasião. Ele infelizmente levou vários fatos relevantes negativos nesse mês, que fez com que caísse tanto a cota, né? E, inclusive eu sou cotista do HCTR11,
Então é lógico que se o fundo tá ruim, eu vou sair do fundo, mas ainda não vejo a necessidade de correr desse fundo imobiliário, tá? É um fundo imobiliário que ainda tá pagando 1% de dividendo ao mês, né? Foi reajustado aí a sua cotação para isso. Então, teoricamente, se você confia, né, no HCTR11, na gestora, na Vortex, que é gestora de vários outros fundos imobiliários, se a gente entrar aqui no site da Vortex, vir aqui em investidor, clicar aqui em fundos de investimento, você consegue ver todos os fundos imobiliários e fundos de investimentos que a Vortex é responsável. E realmente tem muito, tem 195 páginas, tá? Só para você ter ideia de quantos fundos imobiliários ela tem. Digita aqui HCTR11, você vai conseguir as informações aí do fundo HCTR, beleza? Então, chegando à conclusão desse vídeo para você aí que tem um HCTR11, na minha opinião, lembrando que isso aqui não é recomendação, tá? Não tenho como te recomendar, ainda não sou analista de mercado. Vamos tirar esse analista de mercado, esse NPI aí, mas por enquanto ainda não sou analista de mercado, não posso te recomendar nada. Eu só vou te falar o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E com o meu dinheiro eu vou continuar aportando HCTR11 sim. É um fundo mais agressivo, é um fundo mais arriscado, mas, e na minha opinião, agora está realmente sendo muito punido, é muito mais do que deveria e está compensando entrar, né, pelo pagamento de dividendos e pelo PVP. Eu tenho uma estratégia para me falar quais são os fundos imobiliários que eu tenho que entrar. Eu tenho um método 2 em 1, que é o método que eu sigo para investir em fundos imobiliários e está me entregando uma rentabilidade absurda. Dá uma olhada nessa rentabilidade aqui dos meus fundos imobiliários, né? A gente consegue perceber aqui que meus fundos imobiliários estão com uma rentabilidade de mais de 20%, né? A média do IFIX aí é de 7 a 9% ao ano e tem rentabilidade aqui de fundos imobiliários com mais de 20, 30% inclusive. Então é um método que está dando certo comigo, está dando certo com os meus amigos e está dando certo com os meus alunos. Então não foi algo que eu adivinhei aqui na minha cabeça e não fiz testes antes, tá? Foi tudo muito bem testado comigo, os meus amigos, e depois dou aula para os alunos. Os alunos conseguem as mesmas rentabilidades do que eu, conseguem investir da mesma forma que eu, praticamente como um gestor profissional. Se você se interessar para conhecer esse método, tá? Um método mais profundo, específico, se você quiser investir de verdade em fundos imobiliários, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Você clica lá, eu preparei uma aula especial para você conhecer qual é o nosso método, tá? Um método 2 em 1 que vai te transformar em um profissional para investir em fundos imobiliários, beleza? Tem mais investidores, até o próximo vídeo. Se você quiser uma análise do XBXO aí, deixa aqui nos comentários também que a gente faz uma análise do XBXO, beleza? Falou!